Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura de hoje no livro de Êxodo, do capítulo 38 ao capítulo 40. Capítulo 38. E fez o altar da oferta queimada de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Ele era quadrado e a sua altura era de 3 côvados. E fez os seus chifres sobre os seus 4 cantos, e os seus chifres eram do mesmo, e o revestiu de bronze. Versículo 3. E fez todos os utensílios do altar, os cinzeiros e as pás e as bacias, e os ganchos de carne e os braseiros, todos os seus utensílios feitos de bronze. E fez para o altar uma grade de bronze em forma de rede, que pôs debaixo da sua borda até a metade, e fundiu 4 argolas para as extremidades da grade de bronze, para lugares para as vagas. E fez as varas de madeiras de acácia e as revestiu de bronze. Versículo 7. E pôs as varas nas argolas nos 2 lados do altar para carregá-lo. Fez o altar oco de tábuas. E fez uma pia de bronze e sua base de bronze dos espelhos das mulheres reunidas que se reuniam na porta do tabernáculo da congregação. Versículo 9. E fez o pátio do lado sul em direção ao sul. As cortinas para o pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20 e as suas bases de bronze 20. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. Versículo 11. E para o lado norte as cortinas eram de 100 côvados, suas colunas eram 20 e 20 as suas bases de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado oeste havia cortinas de 50 côvados, e eram 10 as suas colunas, e 10 as suas bases, os colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado leste, em direção ao leste, 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Versículo 15. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, havia cortinas de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases para as colunas eram de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas de prata, e o revestimento dos seus capitéis de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. Versículo 18. E a cortina para a porta do pátio era bordado de azul, de púrpura, de escarlate e linho fino e torcido. E 20 côvados era o comprimento e a altura na largura. Era de 5 côvados correspondente às cortinas do pátio. E suas colunas eram 4, e 4 as suas bases de bronze, seus colchetes de prata e o revestimento dos capitéis e as suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração do tabernáculo do testemunho, como foi contado, conforme a ordem de Moisés para o serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho do sacerdote Arão, e Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 23. E com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um gravador e trabalhador esmerado e bordador em azul e em púrpura e em escarlate e linho fino. Todo o ouro que foi usado na obra, em toda a obra do lugar santo, o ouro das ofertas foi 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Versículo 25. E a sua prata, que foi enumerada da congregação, foi 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca para cada homem, isto é, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, para cada um que foi enumerado, de 20 anos para cima, para 603.550 homens. E dos 100 talentos de prata foram fundidas as bases do santuário e as bases do véu, 100 bases dos 100 talentos,
um talento por base, e dos 1.775 siclos ele fez colchetes para as colunas e revestiu os seus capitéis e os cingiu. E o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 siclos, e com isso ele fez as bases para a porta do tabernáculo da congregação, e o altar de bronze, e a grade de bronze para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo 39. E do azul e púrpura e escarlate fizeram vestes do serviço, para realizar o serviço no lugar santo, e fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o éfode de ouro, azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido, e bateram o ouro em lâminas finas e o cortaram em fios para tecê-lo em azul e em púrpura, e em escarlate, e no linho fino com trabalho esmerado. Fizeram nele ombreiras que se juntassem, nas duas extremidades eram juntadas, e o cinto trançado no seu éfode que estava sobre ele era do mesmo, conforme a sua obra de ouro azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 6. E prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas como selos são lavrados, com os nomes dos filhos de Israel. E ele os colocou sobre os ombros do éfode para que fossem pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 8. E ele fez o peitoral de trabalho esmerado, como a obra do éfode, de azul e púrpura e escarlate, linho fino torcido. Era quadrado, fizeram o peitoral dobrado. 1 palmo era o seu comprimento, e 1 palmo era a sua largura, sendo dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era um sárdio, um topázio, um carbúnculo. Esta era a primeira fileira. E a segunda fileira, uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira fileira era um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era um berilo, um ônix, um jaspe. Eram engastadas em ouro nos seus engastes. Versículo 14. E as pedras eram de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes de gravura como um selo, cada um com o seu nome de acordo com as 12 tribos, e fizeram sobre o peitoral correntes nas extremidades, trançadas como cordão, obra de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral, e colocaram as 2 correntes de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. Versículo 18. E as 2 extremidades das 2 correntes prenderam nos 2 engastes, e os colocaram nas ombreiras do éfode diante dele. E fizeram 2 anéis de ouro, e os colocaram sobre as 2 extremidades do peitoral na sua borda, que estava no lado do éfode, por dentro, e fizeram os outros 2 anéis de ouro, e os colocaram nos 2 lados do éfode por baixo, diante dele, de fronte da outra juntura dele, sobre o cinto trançado do éfode. Versículo 21. E ligaram o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode com um laço de azul, para que estivesse acima do cinto trançado do éfode, e para que o peitoral não se separasse do éfode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. E ele fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul, e havia uma abertura no meio do manto, como a abertura de cota de malha, com uma borda em redor da sua abertura, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura, e de escarlate e de linho torcido, e fizeram sinos de ouro puro, e colocaram os sinos entre as romãs sobre a borda do manto, ao redor entre as romãs. Um sino e uma romã, outro sino e uma romã, ao redor da borda do manto, para ministrar
conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e uma mitra de linho fino, e o adorno das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e um cinto de linho fino torcido, e azul, e púrpura, e escarlate, obra de bordador, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 30. E fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela uma inscrição semelhante à gravura de selos, santidade ao Senhor, e a amarraram com um cordão de azul para prendê-la sobre a mitra, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim eles fizeram. Versículo 33. E eles trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus móveis, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras e as suas colunas e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da cobertura, a arca do testemunho e as suas varas, e o propiciatório, a mesa e todos os seus utensílios, e o pão da propiciação. O candelabro puro com as suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o óleo para a luz. Versículo 38. O altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta do tabernáculo. O altar de bronze, e a sua grade de bronze, as suas varas e todos os seus utensílios, a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina para a porta do pátio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes de serviço para fazer o serviço no lugar santo, e as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. E Moisés viu toda a obra, e eis que eles haviam realizado conforme o Senhor ordenara. Assim eles haviam feito, e Moisés os abençoou. Capítulo 40. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e nele colocarás a arca do testemunho, e cobrirás a arca com um véu, e colocarás nele a mesa, e porás em ordem as coisas que devem ser postas em ordem sobre ela, e colocarás o candelabro e acenderás as suas lâmpadas, e colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e colocarás a cortina da porta do tabernáculo, e colocarás o altar da oferta queimada diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Versículo 7. E colocarás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água, e levantarás o pátio ao redor, e pendurarás as cortinas da porta do pátio, e tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que está nele, e o santificarás, e todos os seus utensílios, e será santo. E ungirás o altar da oferta queimada, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será um altar santíssimo. E ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Trarás Arão e os seus filhos para a porta do tabernáculo da congregação, e os levarás com água. Versículo 13. E porás sobre Arão as vestes santas, e os ungirás, e os santificarás, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. E trarás os seus filhos, e os vestirás com as túnicas, e os ungirás, assim como ungiste seu pai, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. Pois a sua unção certamente será um sacerdócio perpétuo por suas gerações. Assim fez Moisés, de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenara, assim ele fez. Versículo 17. E aconteceu no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi levantado.
E Moisés levantou o tabernáculo e fixou as suas bases, e colocou as suas tábuas, e colocou as suas barras, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e colocou a coberta da tenda sobre ela, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 20. E tomou o testemunho e o pôs na arca, e colocou as varas na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca. E ele trouxe a arca para debaixo do tabernáculo, e colocou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a mesa na tenda da congregação, sobre o lado do tabernáculo, em direção ao norte, sem o véu. E ele pôs o pão em ordem sobre ela diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 24. E colocou o candelabro da tenda da congregação diante da mesa, no lado do tabernáculo em direção ao sul, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e queimou incenso aromático nele, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 28. E colocou a cortina na porta do tabernáculo, e ele colocou o altar da oferta queimada junto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu a oferta queimada sobre ele, e a oferta de manjares, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou a pia entre a tenda da congregação e o altar, e colocou água nela para lavar. E Moisés e Arão, os seus filhos, lavaram ali as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando se aproximavam do altar, eles se lavavam, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 33. E ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas, mas quando a nuvem não se levantava, então eles não viajavam até o dia em que ela se levantava, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Aqui nós finalizamos a leitura de hoje, e também nós finalizamos o livro todo de Êxodo, e que Deus abençoe o nosso dia.